Você se preocupa com o futuro financeiro do seu filho? Gostaria de pagar pouco hoje para ele ter muito lá na frente, mas não sabe onde botar esse dinheiro? Vem que eu te mostro! Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Saquei. Eu sou Liz Grace e hoje vou tratar de um assunto que eu ouço com muita frequência. Liz, eu quero investir pro futuro do meu filho, para ele comprar um apartamento, pagar faculdade, se aposentar, enfim. O importante é você começar hoje a plantar liberdade para o seu filho no futuro. E muitas pessoas não sabem ainda que é possível sim abrir uma conta numa corretora de investimento para um menor de idade. Por isso eu fiz um vídeo, meu último vídeo na semana passada, explicando passo a passo como abrir uma conta para um menor de idade numa corretora. Falando nisso, eu já vou deixar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo, caso você queira abrir essa conta, tem uma sugestão de conta gratuita na corretora na qual eu atuo. Mas antes da gente seguir, deixa eu te pedir um grande favor, se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo se você está gostando, compartilha com quem você sabe que tem filho, que quer investir para ele, mas não sabe onde botar o dinheiro, que com certeza vai ser útil para alguém. Mas Liz, ok, o problema não é a conta, eu já abri a conta, o problema é que eu não sei onde botar esse dinheiro e eu não sei de quanto que eu preciso botar todo mês, não dá para tirar muita coisa. Vamos lá, a escolha dos investimentos, ela caminha ali junto com o seu nível de tolerância ao risco. Então, quanto mais risco você aceitar, você pode aportar em investimentos mais arriscados, mais agressivos. E se você for uma pessoa conservadora e pensa no conservadorismo para o seu filho também, com certeza você vai optar por investimentos mais conservadores. Tem um detalhe importante que eu gostaria de deixar claro aqui. O seu filho, sendo menor de idade, uma criança ou um adolescente que seja, ele tem um fator fundamental que muita gente que começa a investir mais tarde não tem, que é o tempo. E eu vou dar um exemplo aqui só para você tentar entender como o tempo faz toda a diferença nos investimentos. Se por acaso você comprou ações na Bolsa de Valores, tá? Um ativo de risco, no início de 2020, tá? Em janeiro comprou ali um monte de ações, aplicou um dinheiro que você iria usar em junho. Você pensou, 6 meses, dá tempo de eu ter um lucro interessante e vou usar esse dinheiro para viajar, sei lá, dar entrada num carro. Só que ninguém esperava o que veio, o que aconteceu em fevereiro, março, a pandemia. Então, se você aplicou em janeiro e em junho precisou resgatar aquele dinheiro, é muito provável que você tenha saído no prejuízo. Por quê? Porque veio a pandemia, os ativos se desvalorizaram, mas você precisava daquele dinheiro naquele período. Diferente do seu filho, que tem tempo rolando pela frente. Então, quem não precisou do dinheiro naquele prazo de junho, né, do exemplo que eu tô dando, esperou mais um pouco, deixou os ativos voltarem, deixou a bolsa voltar a subir, com certeza até o final de 2020 saiu positivo, com lucro em muitos ativos. Por quê? Porque teve mais tempo. E é basicamente isso que funciona para o seu filho. Se você bota o dinheiro dele em um ativo de risco, você tem tempo de esperar a recuperação. E quando o lucro vem, normalmente é muito melhor do que um ativo conservador. Mas vamos lá aos produtos em si. Onde botar o dinheiro para o futuro do seu filho? Primeiro, previdência privada. Esse é um dos grandes tipos de investimentos considerados aí aconselhados para longo prazo. E aí você pode escolher um fundo conservador, moderado ou agressivo, ou até botar um valor em cada, dependendo de quanto você tem ali para aquele aporte inicial ou no decorrer do tempo. Vou começar com um conservador, daqui a 5 anos vou passar a aplicar em um mais agressivo. Você vai escolhendo de acordo com a sua estratégia ali. O que acontece? O valor mínimo para se aplicar em uma previdência varia de cada fundo, varia de cada instituição, então você tem que verificar quanto que você pode aportar todo mês para escolher algo que caiba no seu bolso. E normalmente a dificuldade é qual fundo escolher. Tem tantos fundos disponíveis, qual é aquele melhor, mais interessante para você botar o seu dinheiro? Nesse caso, você pode pedir ajuda ali ao seu assessor de investimento, se for uma corretora, ou ao gerente do banco, se aquela sua conta for no banco, ou até pedir a opção dos dois e comparar para ver o que é que está sendo mais rentável. Mas eu vou te dar aqui um exemplo de uma previdência na corretora só para você ter como patamar, como padrão para poder olhar outras opções, tá? Vamos aqui na tela do computador rapidinho. Entrou aqui nesta corretora que eu invisto, vou pegar como exemplo, você vai em investimentos, previdência privada e lista de planos.
Aqui você consegue escolher o nível de risco, vamos pegar aqui um de risco baixa, e pode ir por aplicação mínima. Então você bota aqui na setinha máximo, mínimo, e temos aqui um exemplo. Essa previdência, esse fundo de previdência é uma previdência em renda fixa, com risco baixo, e a aplicação mínima é R$500. Tem a taxa de administração ao ano, então isso aqui é pago durante o ano, no decorrer de 12 meses, e você consegue verificar a rentabilidade. A rentabilidade dos últimos 12 meses desse fundo foi 6,47%. Você clica em detalhes, consegue ver aqui um pouquinho mais. Resgate, liquidação para resgate D+2, resgate liquidação financeira, é importante ver isso porque isso aqui é para cotizar e aqui é para liquidar. Então quando você resolver resgatar, vai ser D+4 nesse caso. Contribuição mensal mínima R$500 e a aplicação inicial mínima R$500. Você observa que é um gráfico conservador e teve uma rentabilidade bem boa, considerando aí os fundos de previdência de renda fixa para os últimos 12 meses. Mas existem vários outros planos, eu só peguei aqui um para dar exemplo. Nesta corretora, o valor mínimo é R$500 do aporte mensal e também de entrada. Você viu que era R$500 nos dois casos, porque a previdência você tem às vezes um valor de entrada mínimo de 5 mil, de 10 mil, nesse caso é 500, e outro valor mínimo que é o de aporte mensal. Tá, qual é a grande vantagem da Previdência? É que ela não desconta o teu imposto de renda no decorrer do prazo. Então, é sempre juros sobre juros, não abate imposto de renda no caminho. Diferente de um fundo de investimento normal, que o imposto de renda é abatido a cada 6 meses. Diferente de uma renda fixa, que você, quando faz o resgate, abate o imposto de renda. Isso faz essa questão do juros sobre juros ir enrolando e você só pagar o imposto de renda no resgate daqui a 10, 20, quantos anos for que você vai precisar, né, para resgatar essa previdência. Isso faz com que o montante cresça bastante, é bem interessante. E no caso de uma previdência para uma criança, para um bebê ou para um adolescente, como ainda vai demorar muito tempo para ela usar aquele dinheiro, o mais recomendado é um plano de previdência VGBL, porque aquela criança provavelmente ainda não declara imposto de renda anual, e tributação regressiva, que aí sim ela só vai pagar 10% de imposto de renda, é a menor alíquota sobre o lucro, no resgate lá na frente, depois de 10 anos, com aquele valor aplicado. A qualquer momento que ela tirar o dinheiro, for usando aquele dinheiro, vai ser apenas 10% de imposto de renda sobre o lucro. Agora, uma segunda opção para investir para o futuro do seu filho, Tesouro IPCA. É aquele que vai te pagar no decorrer do prazo aí a variação da inflação, mais uma taxa pré-fixada. Eu já fiz um vídeo explicando detalhes sobre esse Tesouro IPCA, você pode assistir e acompanhar. Ele é interessantíssimo para longo prazo, porque o seu dinheiro ele não vai perder valor de mercado. A inflação ela oscila bastante, então o seu dinheiro vai estar sempre valorizado pela inflação, mais uma taxa pré-fixada. Eu peguei um exemplo aqui hoje, a gente tem um Tesouro IPCA pagando IPCA mais 4,11% ao ano, com vencimento em 2035, e o valor da cota mínima, valor mínimo de aplicação, é um pouco mais de R$40. Você pode todo mês ir comprando cotas daquele tesouro para longo prazo. Lá no vencimento, quando cair na conta, se quiser, reaplica esse dinheiro, e pode sempre ser um valor mínimo proporcional. Se você quer comprar uma cota, 2 cotas ou 10 cotas, fica a seu critério de quanto vai investir. Eu só gosto, é uma coisa importante, eu só gosto de comparar sempre a taxa do IPCA, do Tesouro IPCA, quando é para longo prazo, com a taxa da renda fixa, de um CDB IPCA, por exemplo, que eu vou falar dele daqui a pouquinho. Terceira opção para o futuro do seu filho, uma carteira de ações. Estamos falando agora de um produto agressivo. Sim, por quê? Uma carteira de ações, ela pode ser interessante se o pai ou a mãe ou alguém próximo puder acompanhar com alguma frequência. Uma coisa é você investir no tesouro, você investir na previdência, todo mês você vai pagar ali um valorzinho, vai botar e vai deixar lá o dinheiro girando, você não tem grandes preocupações, porque estamos falando de investimentos mais conservadores. Por exemplo, se o fundo da previdência for conservador ou moderado, você bota lá o dinheiro e deixa o dinheiro girando. No caso de uma carteira de ações, aqueles papéis têm que ser monitorados com alguma frequência, por exemplo, a cada 6 meses. Cada 6 meses você parar ali para fazer uma revisão daquela carteira, tá nos ativos certos, estão dando um retorno interessante, caiu muito, será que não seria a hora de comprar um pouco mais?
Se você é um pai ou uma mãe que já acompanha o mercado financeiro, já está de olho na Bolsa de Valores com alguma frequência, não vai ser nenhum trabalho a mais. Porém, se você não entende nada e não quer acompanhar, acho que pode ser um pouco arriscado entrar num produto tão desconhecido e não conseguir fazer aquele acompanhamento com certa frequência. Mas essa não deixa de ser uma opção bem rentável para longo prazo, porque a gente vem vendo aí a nossa Bolsa de Valores sempre subindo, tem suas quedas, tem suas crises, mas vem se recuperando sempre em caminho positivo. E como seu filho tem um fator fundamental, que é o tempo, pode ser algo muito atrativo. E sobre o valor mínimo, quanto aplicar nas ações, aí vai ficar a seu critério, né? Tem ação de todos os preços, você tem que estudar essas ações. Primeira coisa importante é saber em quais ações aplicar. Estudar o mercado, pedir alguma orientação, conversar com analistas, escolheu aqueles ativos, vai acompanhando, vai alimentando aquela carteira, que pode ser com R$10 ou com R$10.000 por mês, vai ficar a seu critério, porque tem ação para tudo quanto é valor. Agora vamos falar de um investimento para longo prazo para o seu filho de baixíssimo risco. Renda fixa. Vamos falar de renda fixa de um CDB ou uma LCA, LCI atrelada à inflação também. Lembra que eu falei que a gente ia comparar o Tesouro com o CDB? Exatamente. No caso da renda fixa, ela conta com a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, em investimentos de até R$250 mil por aplicação, com um total de 1 milhão protegidos, ou seja, você pode ter 4 CDBs protegidos de R$250 mil cada, que você, se aquele banco, se aquela instituição quebrar, não tiver como te pagar no vencimento, você vai receber seu dinheiro. Tem um vídeo aqui tudo sobre CDB. E aí o que acontece? Hoje, vamos pegar aqui um exemplo que a gente tem no mercado hoje. CDB IPCA mais 5,65% ao ano. O vencimento desse é em 2024, então é um vencimento curto de médio, né, de 3 anos. Existem outros maiores, mas essa foi a taxa mais atrativa que eu encontrei hoje no mercado. Você pode aplicar neste CDB. O detalhe é que o valor mínimo, nesse caso aí que eu mostrei, é de quase R$1.000, 999. E um outro detalhe é que você não consegue aplicar dentro do mesmo CDB todo mês. Então, esse mês você compra esse CDB IPCA mais 5,65. No mês que vem, quando você vier com um novo dinheiro, não vai ser dentro do mesmo CDB. Você vai comprar um outro ativo de renda fixa, vai ficar tudo junto na sua carteira de renda fixa, mas os vencimentos provavelmente serão diferentes. Você pode até escolher um ano e botar sempre para vencer naquele mesmo ano, mas vão ter datas diferentes. A taxa muda também com muita frequência. Hoje é IPCA mais 5, amanhã pode ser IPCA mais 4, IPCA mais 6. Então, não dá para botar dentro do mesmo pacote, como é o caso da Previdência e do Tesouro. A vantagem é que, normalmente, a taxa da renda fixa, você vai encontrar um IPCA mais com um prêmio mais atrativo. Comparando mesmo com o Tesouro, que a gente mostrou hoje, o Tesouro era IPCA mais 4,11. O CDB já é IPCA mais 5,65, uma taxa que faz toda a diferença aí no longo prazo. E, por fim, a última e quinta opção para investir para o futuro do seu filho: uma carteira de investimentos para longo prazo. Sim, essa é uma opção muito interessante porque você pode mesclar um pouco de cada coisa. Você pode montar uma carteira de investimento e ter uma previdência, comprar um CDB quando ele estiver mais atrativo, comprar um Tesouro IPCA quando a taxa dele for melhor, comprar ações. Então, assim, a carteira de investimentos, você bota um pouquinho de cada coisa e você também consegue fazer com qualquer valor. Por exemplo, pode aplicar em fundo multimercado. A gente tem excelentes fundos multimercados a partir de R$100. Aliás, eu quero todo mês botar R$100 num fundo multimercado aí por 5 anos. Vai aplicar dentro do mesmo ativo, sempre dentro do mesmo fundo, aquele valor mensal. E quando, naquele momento, for mais interessante comprar uma renda fixa, você pode comprar uma renda fixa. Enfim, cada mês você vai operando ali de acordo com o que tiver mais atrativo no mercado. Só que é uma carteira para longo prazo, ou seja, nunca sai, só entra, botou o dinheiro, deixa ele rolando, juros sobre juros, fazendo a bola de neve para dar liberdade de escolha ao seu filho quando ele estiver na fase adulta. E aí, vamos começar a plantar o futuro desta criança logo? Como eu já disse, deixei um link aqui embaixo, eu posso te ajudar com isso. Se gostou desse vídeo, compartilha, dá um like, isso é tão importante para mim, eu tô aqui te ajudando, me ajude também. Só curte e se inscreve aqui no canal que vai fazer toda a diferença pro meu dia. E eu agradeço muito em poder te ajudar e também contar com a sua ajuda. Sacou? Eu já saquei!